Então você está conversando com uma pessoa e de repente você começa a perceber que aquela história dela ali tem alguns pontos que não são verdadeiros e tal. E você começa a se lembrar que outras vezes que ela conversou com você, ela também mentiu sobre muitas coisas. E você tem relatos de outras pessoas que também falam que ela mentiu para essas pessoas. Então você começa a perceber que tudo que aquela pessoa fala pode ser mentira. Se isso já aconteceu com você, você pode estar diante de um mitomaníaco ou um compulsivo por mentiras. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Bruno Caldas, eu sou psicólogo, hipnoterapeuta e um profundo estudioso do desenvolvimento humano. E hoje nós vamos falar sobre mitomania, ou seja, a mania de mentir compulsivamente. E nós vamos falar sobre isso porque tem muita gente pedindo para que eu faça um novo vídeo falando sobre isso. Se você não assistiu o vídeo que eu fiz há alguns anos atrás, eu vou deixar linkado aqui no card. Mas antes de falar sobre o conteúdo em si, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E já deixa o seu like aí, porque ajuda demais a divulgar esse canal e fazer com que ele chegue a outras pessoas. Mitomaníaco, mentiroso compulsivo, mentiroso patológico, é o nome que se dá à doença da mentira compulsiva. E sim, é uma doença. Apesar da ciência não ter um consenso sobre o porquê que ela acontece, o porquê que ela se desenvolve na vida das pessoas, sim, é considerada uma patologia e tem tratamento. Mas vamos entender um pouquinho do que é a mitomania e depois falar de como ela é tratada e como você identifica um mitomaníaco. A mitomania nada mais é do que a mentira compulsiva sem ganhos para a pessoa. E essa mentira compulsiva, ela pode ser de diversas formas. A pessoa pode inventar histórias, ela pode se colocar ali como um herói de alguma história, ou às vezes ela pode inventar algumas coisas que aconteceram na vida dela. Ou ainda tem um tipo de mitomania que muitas pessoas não conhecem, que é a pessoa que inventa uma doença para si e acaba vivendo como se tivesse aquela doença e convencendo as outras pessoas de que ela tem aquele problema ali e muitas vezes sem nenhum ganho psicológico aparente para elas. Mas todo comportamento gera um ganho psicológico, sim, e os mitomaníacos não ficam fora disso. Quais seriam os ganhos que o mitomaníaco teria em mentir, por exemplo? O mitomaníaco, ele pode se sentir melhor do que ele é, às vezes pode ter um complexo de inferioridade muito grande, pode ter uma baixa autoestima, pode ser uma pessoa traumatizada por alguma coisa e que usa a mentira para transformar a vida dela numa coisa mais gostosa, uma coisa mais vivível, vamos dizer assim. Então, o mentiroso compulsivo sempre vai buscar formas de ver a vida de uma maneira única para ele e muitas vezes a mentira que essa pessoa vai contar não vai trazer benefício nenhum para ela e nem para as outras pessoas, mas é algo que ela não consegue parar de fazer e esta é uma característica muito marcante dos mitomaníacos. Eles não conseguem parar de mentir e eles têm consciência da mentira deles e muitas vezes eles se sentem mal por ter mentido. Por quê? O mitomaníaco, ele não consegue parar de mentir. Então, quando ele mente, ele tem consciência de que ele está mentindo e quando ele está sozinho, ele olha para a mentira que ele acabou de contar e diz: por que eu tive que inventar essa história? Por que eu tive que fazer isso? E é esta uma das razões que fazem alguns mitomaníacos procurarem ajuda. Mas a grande maioria deles não procuram ajuda porque eles acham que não estão fazendo mal a ninguém, ou acham que não tem um problema, ou sentem vergonha das mentiras que contam, têm vergonha ou medo de mentir para o psicólogo ou psiquiatra e acabam por causa disso não procurando ajuda. Ok, Bruno, como que eu identifico um mitomaníaco? Não é difícil, principalmente se você convive com um. É muito simples pegar ali as pequenas mentiras que a pessoa conta e muitas vezes essas mentiras não têm consistência, ou seja, se você grava a história daquela pessoa e depois de 1, 2, 3 horas pergunta como que foi aquela história que ela acabou de contar, provavelmente vão ter algumas mudanças aí, algumas nuances
ali que vão diferenciar uma história da outra e você vai conseguir identificar que aquela pessoa estava mentindo. E às vezes, se você esperar uns 2, 3 dias para fazer essa pergunta, a pessoa conte uma história completamente diferente. Uma outra coisa também é que quando você confronta o mitomaníaco, o mentiroso compulsivo, existe uma grande chance dessa pessoa se irritar com você e mentir mais ainda para encobrir as mentiras anteriores. Então essa também é uma característica que alguns deles têm e que é fácil de identificar. E por fim, é só tentar enxergar os exageros por trás das conversas de um mitomaníaco. Por quê? Muitas histórias, eles misturam ali a realidade com um pouquinho das fantasias que existem ali nas mentes deles, e você consegue pegar que aquelas fantasias às vezes podem estar exacerbadas demais, e você pode começar a perceber que não faz muito sentido algumas coisas. Então é nestes pontos que você vai identificar ali a pessoa que mente compulsivamente. Mas um bom mitomaníaco, ele pode te enganar por algum tempo até você começar a perceber as mentiras dele. Mas na hora que percebeu, você pode decidir o que você vai fazer. Se você vai se afastar dessa pessoa ou se você vai começar a relevar as mentiras dela, porque às vezes ela é uma pessoa interessante, é uma pessoa que vale a pena estar ali próximo. E quem sabe, não sei se é um parente, se é um amigo, se é uma pessoa que você está se relacionando, mas você deve mostrar para essa pessoa que você gosta dela, independente dela estar mentindo ou não. E você também pode confrontá-la falando assim: olha, eu sei que você está mentindo, eu não gostaria que você mentisse para mim, mas existe uma grande chance dessa pessoa começar a se afastar de você, porque isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha um grande amigo que é mitomaníaco, e eu falei pra ele assim, olha, numa boa, eu sei que muitas coisas que você fala não é verdade, eu sei que isso é uma doença, não precisa sentir vergonha, mas eu gostaria que você tentasse não mentir pra mim. E o que ele fez? Se afastou. Então, se é uma pessoa que você gosta, tenta ali, talvez, ajudar essa pessoa a procurar ajuda, porque existe tratamento para mitomania, sim, e é o que nós vamos falar a seguir. Vamos lá, tratamento para mitomania. Como que é feito? A grande maioria dos mitomaníacos não vão procurar ajuda, porque, como eu já falei, eles acham que o problema deles não faz mal a ninguém, ou eles sentem vergonha de mentir compulsivamente, ou eles simplesmente não acham que tem um problema, que todo mundo mente, que é normal mentir daquele jeito. Só que é sim um problema, e sim, existe tratamento com psiquiatra, com psicólogo, e sim, a pessoa pode melhorar desse problema e se desenvolver vivendo uma vida aí totalmente normal. A primeira coisa que ela vai encontrar dentro do consultório, se você é um mitomaníaco que está tentar melhorar para as outras pessoas, para que você viva uma vida melhor, para que não cause mais transtornos na sua vida e na vida das outras pessoas, é que o psicólogo, o psiquiatra vai ajudar o mitomaníaco a entender quais são os ganhos psicológicos que ele tem ao mentir. Pode ser que essa pessoa, o mitomaníaco, sinta que a sua vida não é interessante o suficiente, pode ser baixa autoestima, pode ser problemas como bipolaridade ou transtornos antissociais. Mas, a partir do momento que ele identificar os ganhos psicológicos dele, é feito ali um trabalho em cima desses ganhos, em cima de como a mente dele se estruturou para compensar essa deficiência, às vezes, que ele tinha, esse trauma, essa baixa autoestima com a mentira, e aos poucos é trabalhado isso dentro da pessoa, para que ela entenda que mentir pode não ser ali o melhor caminho para ela, e vá construindo ali uma nova forma de viver, um novo paradigma, um novo mindset, para que ela possa viver de uma maneira normal, entendendo que ela não precisa de mentir para que a vida dela seja interessante. E a partir do momento que ela vai fazendo isso, ela vai melhorando aos poucos, até que ela se torna uma pessoa completamente dentro da normalidade, vamos dizer assim. Então, a partir desse momento, ela não precisa mais de tratamento, ela pode viver a sua vida aí tranquilamente. Então, basicamente é esse o tratamento, não tem muito segredo, mas claro, é feito dentro das técnicas da psicologia, da psiquiatria, e aos poucos a pessoa vai melhorando. Bruno, quanto tempo leva o tratamento? Depende de cada pessoa, depende de como a pessoa reage ao tratamento, se ela leva o tratamento a sério, se ela leva o tratamento nas coxas, mas não dá para colocar uma média, porque isso varia muito, pode variar de meses a anos.
Então tudo vai depender do quanto a pessoa está disposta e do quanto ela está disposta também a se abrir com o profissional que está ali tentando ajudar ela. Então é isso basicamente, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa aqui um comentário falando o que você achou desse conteúdo também. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Lembrando também que eu tenho um podcast que é o Repensando, que sai todas as sextas-feiras às 7 horas da manhã nas principais plataformas como Deezer, Spotify e principais agregadores de podcast. E também tem lá no meu site, o link está aqui no card, e lá você vai ter um conteúdo muito rico sobre desenvolvimento pessoal e outras curiosidades da mente. Então agradeço quem assistiu o vídeo até aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!